Bem-vindos mais uma vez aí aos nossos temas contemporâneos. E hoje a gente tem o prazer de receber uma pessoa que faz parte da história da Fundação, o professor Nelson Meires Souza. Ele foi um professor fundador da EBAP, a nossa escola de administração pública aqui da FGV, e tem toda uma trajetória nessa área da administração importante. Então, quando nós pensamos em convidar o professor Nelson Melo, falar um pouco, obviamente vai falar um pouco da trajetória dele, tá? Mas ele tem realmente, dada a experiência que ele tem nessa área, ele pode dar uma grande perspectiva de como a ciência de administração evoluiu e de que forma ela dialoga com a nossa ciência, que é a economia. Muitas vezes, eu acho que aqui no nosso curso, a gente privilegia muito a teoria econômica, como vocês vão ver ao longo do curso, e deixa meio subestimado a administração. E a gente sabe que no dia a dia do mercado de trabalho, muitas vezes essa pouca interface dos cursos de economia com a administração acaba fazendo falta para os economistas. Então, eu acho importante quer dizer, trazer uma pessoa que acompanha bem, conhece bem a evolução de toda essa parte da teoria da gerência profissional para conversar com a gente. Então, é um grande prazer receber aqui o professor Nelson Meires Souza, que não só contribui muito para a área da ciência da administração, como também tem uma grande erudição, realmente é um grande conhecedor de textos clássicos, é muita erudição. Ele também é vice-presidente da Academia Brasileira de Filosofia, então ele consegue dar realmente uma visão muito ampla, quer dizer, toda a conexão entre as ciências. Então, é um prazer, muito obrigado por aceitar o nosso convite, professor, e mais uma vez recebê-lo aqui na EPGE, EPGE que agora também está comemorando aí, o ter recebido a nota máxima na avaliação do MEC recentemente, quer dizer, então é ótimo poder ouvir as palavras do senhor aqui, ok? Muito obrigado aí pela sua participação. Isso já está testado, O outro ainda tem que testar. Vocês estão ouvindo bem ou não? Ok? Estão ouvindo bem? Pessoal aí do fundo, fundão da sala. Olha, é um prazer muito grande para mim estar aqui. Vocês não imaginam quanto. Eu iniciei a minha vida profissional na EBAP. Isto foi no tempo da pré-história. Eu quase convivi com um dinossauro, mas eu acho que eu escapei. Porque foi no ano de 55, meus amigos. A idade, talvez, de seus avós. Aí eu estava entrando para cá, era uma casinha pequena, uma casinha cor-de-rosa que tinha aqui. A gente subiu uma escada rangendo, tinha vento. Quando batia a ventania, a chuva entrava pela janela. Os alunos tinham que se cuidar. Foi uma fase heróica da Fundação, até a construção, não desse prédio, mas talvez esse, que foi depois construído. Esse aqui estava tão modernizado que eu não reconheço mais, Até construir esse prédio para poder estar lá. Mas eu saúdo especialmente a ideia de provocar para estudantes de administração motivos para reflexão, para desafios e para estímulo. Que a profissão de vocês, que vocês vão escolher, ou que já escolheram, mas que vão buscar depois, correr atrás no mercado de trabalho, ela é traiçoeira, porque isso eu falo por experiência própria. Eu vivi quando era jovem como vocês e depois quando me desenvolvi na carreira. No início, vocês vão ter que dar para as empresas ou para o setor público, aonde vocês forem trabalhar, vocês vão ter que dar um trabalho rotineiro, pequenino, mesquinho, quase ridículo. Vocês vão até perguntar, eu me perguntei, vocês vão perguntar para vocês mesmos, mas que diabo, eu passo tantos anos estudando para vir aqui preencher um raio de um papel e passar adiante para o colega? Isso não tem sentido. Tem sentido na vida, como nós vamos ver. E a vida é uma hierarquia em todas as dimensões, inclusive e principalmente no trabalho. Daí vocês vão subindo, pouco a pouco. Quando vocês chegarem
a uma idade razoável, 40 e poucos anos, 50, vocês provavelmente vão estar na parte média ou acima do processo decisório das instituições nas quais vocês estejam trabalhando ou para onde vocês vão depois, se não gostarem dos primeiros trabalhos. E aí a coisa começa a ficar mais complicada, porque o saber técnico, exclusivamente técnico, ele transforma-se num saber deficiente, um saber lacunoso. Você precisa ter um pouco mais de embasamento de vida, de noção de história, de noção de filosofia da arte, saber quem foi um pintor como Correggio, saber quem foi Da Vinci, saber, você precisa ampliar um pouco mais o seu escopo de cultura. Aprender a ouvir música, porque tudo isto vai influir em certas ocasiões, quando vocês forem chamados. Por exemplo, eu me lembro uma vez, quando pela primeira vez eu recebi esse teste. Eu estava nos Estados Unidos, onde eu vivi durante 20 anos, onde fiz minha pós-graduação lá, e fui convidado para a casa de um político americano. Ele sabia que eu era estudante de administração, me levou para lá e tal, e fomos jantar. O ambiente era um ambiente da alta roda. Eu até me senti meio desconfortável, porque eu propriamente não pertenço à alta roda, sou um classe média. Mas era um ambiente mais refinado e tal. E a conversa que se desenvolveu foi uma conversa em termos de filosofia da história, filosofia da arte e filosofia política. Os caminhos que os Estados Unidos estavam percorrendo, o desdobramento da própria civilização industrial, quais seriam os melhores modelos de homem. E aí, se eu não tenho embasamento, eu ia ficar calado, não ia participar da conversa, ia passar recibo no estereótipo que eles têm de brasileiro ou de sul-americano. O povo subdesenvolvido não sabe nada. Ao invés disso, eu pude desenvolver muitas coisas que até surpreenderam ele. No final, eu saí abraçado por todo mundo e recebi no dia seguinte um convite para visitar uma empresa que tinha lá. Mas eu não quis, porque eu trabalhava numa indústria internacional, uma empresa internacional. Então não me interessou. Mas eles ficaram a mostrar a vocês como a cultura é a base de tudo. O resto são ramificações. É como uma grande árvore. Você erege essa árvore que é o tronco da cultura. Em cima dela vem os galhos, as flores, os frutos e tal. Tudo bem. Mas se não tiver o tronco, não tem árvore. Então vocês têm que ter na sua trajetória de vida oportunidade para conviver, discutir, conversar, ler e aprender sobre outras coisas que não sejam especificamente a profissão de vocês. E aqui eu vou dar alguns exemplos de personagens que fizeram isso. Bom, vamos primeiro situar o nosso tema. E, a partir daí, a gente vai dedilhando. Para entender a relação íntima que existe entre administração e economia, nós temos que ver os dois momentos pelos quais, aliás, três, na verdade, três momentos pelos quais passou o estudo de economia. No primeiro momento, vocês estão lembrados, que já viram em alguns livros, o nome não era ciência econômica. O nome era economia política. Esse foi o nome original. Porque entendia-se que era uma ciência indispensável para o processo geral de tomada de decisões do Estado e das grandes empresas. Então, neste caso, já estava umbilicalmente ligado o conceito de economia ao conceito de gerência superior e de direção do Estado.
cargo que vocês não vão ocupar de imediato, porque vocês são muito jovens, mas vocês podem ocupar cargo de assessoria. Isso pode, assessoramento de deputados, de senadores, de grandes empresários, etc. E vocês vão precisar desse tipo de formação. Eu estou procurando instilar em vocês. Então, esse foi o primeiro momento. No segundo momento, se tratou, justamente por causa da grande velocidade transformativa do século XIX, e foi o século em que o processo industrial de produção do mundo se consolidou. Eu vou falar disso daqui a 2 minutos. A economia deixou de ser chamada economia política e passou a ser teoria econômica, ciência econômica ou teoria econômica. E assim atravessou praticamente metade do século XIX. O último que usou o nome teoria política numa obra foi Stuart Mill. Isso em meados, era 1850 e pouco, 1860, e ele dá ao seu trabalho o título de Estudo de Economia Política. Depois disso, vem a escola marginal, e a economia é matematizada na escola marginal, a matemática começa a tomar conta, e daí para frente vem Marshall, que dá o acabamento final à teoria matemática. Daí para frente perde-se um pouco a noção de que a economia é, como toda ciência social, uma ciência política. Ela é formada, ela nasce, ela existe, ela funciona como um elemento indispensável para que o processo decisório se transforme num processo decente, tempestivo, realista. No caso da ciência gêmea, que é a administração, nós podemos aplicar até, creio que de maneira apropriada, a frase de Hegel. Creio que quem de vocês não conhece Hegel? Hein? Levanta a mão. Todos conhecem, pelo que eu estou vendo. Então, beleza, a gente pode falar com tranquilidade, né? Hegel era, além de um grande pensador, era um grande frasista. Ele fez frases que ficaram. Uma delas vocês devem conhecer, vocês que conhecem Hegel: tudo que é racional é real, tudo que é real é racional. Então, são frases que depois foram incorporadas ao processo de consolidação da filosofia e da ciência. Mas uma delas é, inclusive, poética. É uma frase que eu gosto. É a seguinte: a coruja de Minerva só levanta o voo no ocaso. Coruja de Minerva é o conhecimento. Minerva é a deusa do conhecimento, deusa da sabedoria. E a coruja é uma ave que é considerada uma espécie de protótipo da sabedoria. Com aquela cara fechada, que não fala nada, só dá um pio, aquela cara sempre carrancuda, né? Ela virou uma espécie de símbolo da sabedoria. Então, a coruja de Minerva só levanta o voo no ocaso. No fim da vida, ou no fim da história de uma instituição, quando as coisas já estão bem amadurecidas, quando muita tempestade já passou por cima de nós, aí é que nós começamos a entender um pouquinho o que é a vida, o que é a existência, o que é o destino, o que é a história, e o que é o tempo que flui, que passa. E vocês daqui a pouco vão ver como esse tempo está passando rápido, quando vocês olharem para trás. Olhando para frente, o tempo demora muito, mas olhando para trás, ele passa muito rapidamente. E com a administração, pode-se usar essa expressão. É uma ciência que amadurece depois de todas as outras, praticamente depois de todas as outras ciências clássicas. Só aí é que vai amadurecer a ciência administrativa. Por quê? Em princípio, é um absurdo, porque a administração é inerente à vida social desde que o homem se organizou pela primeira vez em sociedade há não sei quantos milhares de anos atrás. Sem um mínimo de esforço organizativo, sem um mínimo de ordem para a convivência, sem um mínimo de estruturação nas nossas relações,
a vida se tornaria impossível. Mesmo os animais não humanos, os primatas e outros tipos de animais, têm organização. Vocês sabem que o lobo caça de maneira organizada, sabiam disso, né? A matilha de lobo só caça de maneira organizada. Tem um que vai na frente, que é o batedor, que cansa a manada. Tem outro que pega logo em seguida, está esperando lá adiante, pega logo em seguida, já pega a manada cansada, corre atrás, já destacando aqueles que estão já manquejando. E, finalmente, o terceiro grupo vai atacar aqueles que já não aguentam mais, então eles atacam ele. É tudo organizado. A manada de lã toda. E assim vai. A formiga tem uma organização maravilhosa. Há tipo de formiga que tem até escravo para trabalhar para ela. Então a organização faz parte da possibilidade da vida. Sem se organizar, você não consegue viver. Então a pergunta é, por que uma coisa tão inerente à vida, tão indispensável à vida, demora tanto para que o homem finalmente chegue à conclusão de que ela merece receber um estudo especial e um exame e uma passagem de geração para geração de maneira mais estruturada, mais organizada, para economizar tempo, em vez do saber ser feito através saber da experiência feita. Não é só assim. Bom, a razão é relativamente simples. Está na complexidade da vida moderna. Houve no mundo, na história do homem, duas grandes revoluções. O resto é tudo bobagem. São erupções que acontecem, cai governo, entra governo, mas não é verdadeira revolução. Uma revolução, no sentido exato da palavra, é uma transformação radical da vida em todas as suas dimensões. Nesse sentido, houve apenas duas na história da humanidade: a Revolução Agrícola e a Revolução Industrial. A Revolução Agrícola foi aquela que a data é imprecisa porque não havia escrita, não há documentos, não há nada, então só pelo regime fóssil, alguns detalhes, algumas coisas, é que a arqueologia vai montando pouco a pouco a fase. Mas foi ali por volta dos 10.000, 12.000 antes de Cristo que os primeiros indícios da vida sedentária foram desenvolvidos. Para isso foi preciso que alguém, supõe-se que tenha sido a mulher, que era quem convivia com as plantas, era responsável pela coleta, o homem era pela caça, violência, caça, o enfrentamento mano a mano com os animais, e a mulher ficava coletando frutos, portanto ela tinha maior vivência com a vegetação. E algum gênio descobriu essa coisa, pensem bem, o processo de germinação da planta. Porque não é instantâneo. Você põe a semente no chão e aquela planta só vai nascer daí a 2, 3 meses. Como é que foi possível aquele cérebro tosco, primitivo, fazer essa relação? Quer dizer, se eu plantar, eu vou colher. Essa relação tão simples, ao mesmo tempo tão difícil, né? Imaginamos que tenha sido obra da mulher. Bom, daí em diante, o homem não precisou mais sair de manhã cedo. Vocês já imaginaram? Você acorda de manhã, chovendo, um desespero, você não tem que comer, tem que sair para caçar, e só caçando animal que você come, né? Correndo riscos, podendo ser ferido. Você imaginou que diabo de vida era aquela? Agora, com a comida ali, plantada, era só colher outra coisa. Então, o mundo se dividiu, a humanidade se dividiu, nesta época, os retardatários, que continuaram nômades, pastores ou caçadores. Aliás, nem pastor era, porque o animal não era ainda domesticado, eram caçadores. Nômades caçadores
e agricultores e coletores. A humanidade se dividiu em dois. Evidentemente que toda a estrutura da vida mudou. Toda a forma de organização das famílias, a forma através da qual se cuidava dos... Tudo mudou. Porque uma coisa é uma tribo nômade, caçadora, que não tem lugar onde ficar, vive em caverna. Outra coisa é a pessoa sedentária, que já constrói a sua residência. Já as técnicas de construção começam a ser aprendidas, vão sendo aprendidas pouco a pouco. E você daqui a pouco está constrói um vilarejo. Você está vendo, está morando já umas casinhas, protegido da chuva, etc. Já é um grande avanço, é um grande passo. E principalmente a comida está à mão. Você não precisa mais ficar desesperado com neve, com isso, com aquilo, como na Europa, caçando animal para comer, porque senão você não tem o que comer. Não, você tem ali, e aí já vem. Olha aí a administração. Estocagem de alimento. Tem que estocar. E nem todo alimento você consome na hora. Então você tem que estocar. Como? Você tem que, pouco a pouco, foram se desenvolvendo a armazenagem de madeira, que não servia. Então depois eles conseguiram, pelo domínio do fogo, descobrir a cerâmica. Quer dizer, a inventividade do homem primitivo é uma coisa espantosa. Isso é um trabalho que vocês deviam pegar um livro de arqueologia ou de paleontologia para dar uma olhada, mesmo que fosse uma olhada rápida, porque é espantoso. Olha, foi o domínio do fogo, porque você, para fazer a cerâmica, você não pode usar o fogo como ele é. Você tem que esquentar o fogo mais além do fogo, tem que botar no forno para aumentar a temperatura, e só assim você faz o cozimento da terra. Agora, como é que o camarada descobriu que a terra cozida endurece, mas fica mole no princípio? Aí você pode dar o jeito do vaso e guardar o alimento ali dentro. Ou transportar o alimento do campo para o seu casebre. Domesticação do animal. Vocês já imaginaram o que está por trás da domesticação do animal? Imagine vocês hoje mesmo eu vi uma notícia no jornal de um pobre rapaz no Paraná, foi pisoteado por um touro no rodeio. Vocês viram essa notícia? E morreu, não resistiu, morreu. É 24 horas, que é onde rodeio. Hoje, com todos os recursos, montando, etc., você não consegue montar num touro. É difícil. Num cavalo nem se fala. Agora, você já imaginou num cavalo selvagem? Você já imaginou sem arreio? Você já imaginou sem estribo? Você já imaginou sem rédea, sem coisa nenhuma, em pelo, do cavalo ali, escoiciando e você monta? Como é que vai dominar o lobo? Como é que você pegar o lobo e transformar em cachorro doméstico? Todos os cachorros derivam do lobo. Como é que foi esse processo? A inventividade do homem é algo espantoso. É algo espantoso. E esta inventividade não se consegue, é um enigma, não se consegue explicar como é que o cachorro, como é que a cabra bravia, como é que é o touro, o urupo, como chamava antigamente, como é que ele foi domesticado. Não é possível entender. Também aí se admite que seja mulher. Por isso é que havia nas religiões antigas o culto da mãe, o culto sagrado da mãe, que foi a primeira religião organizada que surgiu no mundo, o culto da mãe, a imagem feminina. Essa que domina todo o Paleolítico, a imagem a chamada Vênus do Paleolítico, é o culto da mulher. Porque parece que eles deviam muito à mulher, inclusive a domesticação dos animais. Provavelmente, numa tribo de caçadores primitivos, lutando sempre contra a fome, um animalzinho pequeno é um prato feito, não é? Você pega, leva para a panela e come. Um lobinho solto, um cavalo solto, machucado e tal, come. Alguém protegeu esse cavalo, alguém protegeu essa vaquinha, alguém protegeu. Só pode ter ave, as aves.
só pode ter sido a mulher, não pode ter sido o outro comia, né? Então, tudo isso são deduções ou induções que nós fazemos para mostrar. Eu estou fazendo esse preâmbulo para vocês verem o caminho que o homem percorreu até chegar à idade da segunda revolução. Porque esta primeira revolução, a agrária, ela foi básica para o nosso desenvolvimento. Porque foi através dela que se criou o Estado. Por que se criou o Estado? O que é o Estado? O Estado é uma organização coletiva que teve, na sua origem, o objetivo da defesa contra os nômades. Os nômades vinham atacar, os agricultores tinham a comida, eles não tinham, os nômades atacavam as tribos sedentárias. Há um pensador italiano, Vico, que examina pela primeira vez esse problema da luta entre nômades e sedentários como sendo o primeiro grande conflito humano, né, entre nômades e sedentários. Eu acho que não, acho que foi por disputa de território de caça que foi o primeiro conflito humano. Mas, de qualquer maneira, para proteger, sair dali, ali estava plantado, ali estava a sua comida, ali estava tudo ali, os campos todos cultivados, não tinha como sair dali. Só tinha uma forma, erigir defesas, treinar a gente e enfrentar o nômade, não havia outra. Então, a organização do Estado, a organização das primeiras burocracias, os primeiros funcionários, vem daí, desta necessidade elementar. Treinamento, de organização para erigir os primeiros proto-engenheiros, aqueles trabalhadores que, de certa forma, conheciam um pouquinho dessa arte de montar uma casa, montar uma fortaleza, montar uma muralha de madeira pontiaguda para se defender. Dali vai formando uma instituição nova, que é necessária para a ordem social. O Estado está ligado à ordem social. Sem o Estado não há ordem social. Então daí vem as primeiras transformações na vida sedentária que vão levando às primeiras instituições. O que é uma instituição? É uma codificação de regulamentos, de costumes, de hábitos, etc., que as pessoas vão sabendo e que transfere de uma geração para outra através do aprendizado. É superior à vida de um homem. A vida de uma sociedade é sempre superior à vida de um homem. Então, essa foi a primeira formação, e daí veio uma classe, os cultos, a classe do templo, as classes que são dirigentes, digamos assim, das diversas sociedades. As classes que são as combatentes e as dirigentes. Na Idade Média, os romanos tinham uma definição tripartite para isso. Eles chamavam de que a sociedade se divide entre oratori, aqueles que oram, o templo, bellatori, de beligerância de guerra, os guerreiros, os estadistas, etc., e laboratório, eles trabalham e ajudam a organizar a vida, né? Então, dessas três classes, a classe administrativa pertence ao segundo grau, pertence à classe dos bellatori, também faz parte de toda a administração do Estado para a defesa do grupo, né? Com isso foi possível, a sedimentação permitiu a sedimentação da cultura, a formação gradual das novas gerações, a transmissão das técnicas, a evolução gradual das coisas. E chegaram as primeiras grandes civilizações. Civilizações sumerianas, a Babilônia, a Suméria, a chinesa, o Egito, a cretense, a minoica, e assim as grandes civilizações foram surgindo. Algumas demoraram um pouco, outras bastante mais, mas elas surgiram deste embrião. E deste embrião, passando de uma para outra, chegamos aos grandes impérios
e finalmente culmina no Império Romano, da nossa cultura ocidental. O Império Romano, que demorou 1500 anos, um império longo, um império bastante longo, só terminou 1500 anos depois. Daí vem todas as nossas instituições. E o desenvolvimento das religiões, que também tem uma importância muito grande na história das civilizações. Que foi o cristianismo quem garantiu, no período de decadência do Império Romano, garantiu um mínimo de estabilidade através daquilo que nós podemos chamar de cultura dos mosteiros. Os mosteiros, quadros, ali se desenvolvia as técnicas. Vocês já perceberam, por exemplo, os licores, o nome dos licores e de alguns vinhos? Um dos licores que eu mais gosto chama-se Fra Angélico. O outro chama-se Beneditine. Foram monges que descobriram isso. Descobriram melhorias agrícolas, melhorias no instrumento, melhorias de diversos tipos. Um deles, que eu admiro muito, chamado Roger Grosseteste, desenvolveu isso aqui, ó. Zócolo, isso no século XIII. E assim as coisas foram se encadeando, umas sobre as outras, de inovações, de melhorias, até chegar a algumas que foram transformadoras bastante grandes da sociedade, entre elas o invento da pólvora, que acabou com o feudalismo. Você aí não tinha mais muralha, não dava mais um tiro de canhão, derrubava a muralha, né? Enfim, tudo tem repercussões para lá e para cá, até chegarmos a um momento crucial na vida da cultura do Ocidente, que é a nossa cultura, que é chamado de Renascença. E toda aquela sabedoria antiga dos gregos, que estava meio soterrada e quase perdida, foi renascida. E daí é que eu volto outra vez à ligação inicial que eu fiz na palestra. Que sabedoria era essa? Filosófica. A filosofia dos gregos, a reflexão sobre as coisas. E principalmente a filosofia da natureza. Não é só a metafísica, mas a filosofia da natureza, que permitiu o embrião da ciência. E o embrião da ciência veio a tecnologia. Com toda essa transformação imensa, nós chegamos ao século que nos interessa apontar, porque foi nesse século que pela primeira vez surgiu a necessidade de uma reflexão sobre o problema administrativo, que foi o século XIX, herdeiro do grande século do Iluminismo, o século da Revolução Francesa, o século em que o homem começa a se desvencilhar dos dogmas antigos que paralisavam um pouco o processo de reflexão e abriu para uma série de novas reflexões, de novas meditações, pesquisas diferentes, etc. Então, da transferência que houve, o século XVIII, isso é outra coisa que vocês vão aprender na prática. O professor não vai ensinar isso a vocês, não. A cronologia não funciona. Quer dizer que o século XVIII foi, o século terminou em 1700, 1800, começa o século XIX, etc. Isso é fajuto. Você tem que marcar as épocas de acordo com transformações que houve na forma de vida e de ser. No caso do século XVIII, a grande transformação que houve foi a vitória do liberalismo, do pensamento liberal, que deu a economia liberal, na economia deu a economia liberal, e que provocou um movimento de contestação das realezas absolutas, daquele sistema de estagnação social, com maior fluidez de classe, permitindo que as classes possam se desenvolver de acordo com a competência de cada um e não de acordo com o nascimento. Eu consigo a minha vida porque eu mereço conseguir a minha vida, não porque nasci filho do Lorde de Beconshire, né? Então essa que foi a grande
vitória do liberalismo. E ocorreu no século XVIII, com a Revolução Americana das Colônias Americanas, em 76, e a Revolução Francesa. Como antes já havia ocorrido com a Revolução Gloriosa Inglesa, quando a monarquia volta ao poder na Inglaterra, mas volta como monarquia constitucional, isto é, com seus poderes limitados. O rei já não tinha mais poder absoluto. Então, toda esta fase de vitória do liberalismo é uma fase também de vitória do racionalismo, da razão humana, da reflexão maior e mais nítida e, acima de tudo, sem os preconceitos religiosos, para encontrar as melhores soluções. Isso permitiu, se vocês analisarem a história dos inventos, das inovações que houve de 1750 até final do século XIX, 1890, etc., vocês vão ficar assustados. Foram inovações incríveis que mudaram completamente o tipo de vida. E, acima de tudo, o tipo de energia que movimentava o trabalho. O trabalho humano era movimentado pela energia do homem e da besta, do animal. Era o cavalo ou o gado. Puxava as coisas. Né? Puxava o arado, puxava a carroça. Era energia animal ou energia humana. No século XVIII, foi inventado uma nova forma de energia, a energia a vapor. Aquecia o carvão passou a ser a matéria-prima e dali passava para a máquina, e a máquina é que produzia, não o homem. Então foi uma mudança espetacular, completamente diferente. É a nossa segunda revolução, a Revolução Industrial. Aí a coisa acelerou, mas em décadas havia necessidade de transporte da matéria-prima do carvão. O carvão não dá em todo lugar. Então você tem que transportar o carvão para os lugares onde você mais necessita, onde você vive. Isso necessita a melhoria do sistema de transporte, melhoria das estradas, melhoria das embarcações, melhoria até que chegaram a inventar o transporte por trilho, mas ainda puxado a cavalo. Não havia ainda a locomotiva. A locomotiva veio depois, veio em 1830, quando começaram as primeiras locomotivas. Aí houve a grande... Porque administrar uma companhia de estrada de ferro, o horário dos trens, a carga dos trens, a forma como a coisa funcionava de maneira harmoniosa, exigia um trabalho extremamente complicado de reflexão. Eu trouxe aqui para vocês um livro que acho que vocês não vão encontrar aqui. Comprei lá fora. Vocês conhecem a frase de Adam Smith, né? A mão invisível, que é a que leva o mercado e que leva a dinâmica econômica. Esse autor aqui colocou um livro com um título provocativo: A Mão Visível. E de quem é a mão visível? Do administrador, do gerente, daquele que tem o comando efetivo da empresa. Esse é que é a mão visível que toca o processo. Eu gostaria que vocês, pelo menos, dessem uma olhada, circulassem aí, dessem uma olhada. Né? É um livro, vocês vão ver que ele está todo anotado. Esse mau costume, depois não posso vender livro nenhum, porque todo livro meu é completamente anotado de alto a baixo. Né? E aí vocês têm uma ideia de como foi a montagem das primeiras organizações complexas, chamadas multiunitárias. Porque antes você tinha, por exemplo, em toda a rede comercial da Idade Média, você tinha um comissário que operava nos portos, ele recebia a matéria-prima,
No caso do Brasil, por exemplo, era café e açúcar. Chegava aos portos e eu fui visitar uma fazenda de café no Brasil outro dia. Vocês provavelmente também já visitaram. Vocês podem ver como era difícil você pegar aquele café no lombo de burro, botar dentro de saco, descer sem estrada, não havia Rio Petrópolis, não havia nada disso. Descer aquela serra para chegar até o porto de embarque, onde você vendia o café para o comissário, já desesperado. O comissário então negociava o café para o resto do mundo e você trazia de volta. Então todo este processo era muito complicado. Depois, pouco a pouco, eles foram desenvolvendo e a estrada de ferro foi uma solução simplesmente maravilhosa. Porque aí a estrada de ferro chegava até determinados lugares do interior, não era mais necessário esse percurso inteiro, o percurso era muito menor, colocava tudo na estrada de ferro e a estrada de ferro chegava ao porto. Então, agora, o problema era gerenciar essa estrada de ferro. Os engenheiros, os peritos, aqueles que cuidavam das máquinas, a manutenção, a organização, porque era uma linha só no princípio. Então, ia um trem que vinha e um trem que ia. Tem que organizar, porque senão tem choque. Houve choques frontais, por falta de coordenação. Então, todo esse processo de coordenação era um processo que você tinha que manter contadores, manter pessoal administrativo organizando essa faixa de horários, tudo, senão você não tinha como funcionar a estrada de ferro. Depois a cobrança do frete, quanto? Depende, quem é que vai fazer essa conta? Minha contabilidade de custo. Aí todos esses mecanismos do processo administrativo começaram a tomar forma a partir da estrada de ferro. E os primeiros a imaginarem a forma através da qual se dá o processo de delegação da autoridade, o processo de coordenação dos diversos grupos, o processo de treinamento das pessoas, a seleção de pessoal, a adequação, todos esses dispositivos fundamentais para você montar uma estrutura administrativa surgem da necessidade da estrada de ferro. Aí nesse livro, recorrendo por vocês. E os seus desdobramentos. Esse é o outro. Esse aqui eu nem pude comprar. Esse aqui foi um trabalho que eu li na Universidade de George Washington. Achei extraordinário. Tive autorização, eles venderam, era um professor brasileiro, que eu reproduzi em Xerox. É um trabalho sobre a formação das primeiras dos grandes cartéis das grandes empresas do século XIX. No caso, é um autor americano, mas a mesma coisa existe para a Krupp, para a Siemens, para o Banco da Inglaterra, para todas as outras grandes empresas do mundo. Para a empresa francesa, que foi quem iniciou o supermercado, foi o Bon Marché francês, que iniciou o supermercado. Venda num lugar só, concentrar, em vez de ficar espalhado, camarada, sair pela rua comprando isso e aquilo, concentra tudo num lugar só. Foi a ideia dos franceses no final do século XIX. Mas aqui só tem o estudo dos americanos, de 4 grandes empresas que vale a pena. Se vocês conseguirem esse livro, vale a pena, porque para vocês é muito importante. Ele estuda o processo de atualização e modernização da DuPont de Nemours, da General Motors, da Sears Roebuck e da Standard Oil, com todos os nomes, DuPont, os seus filhos, os seus sobrinhos, que pensavam em administrar a empresa, era uma empresa de família. Não foi possível. Eles tiveram que contratar gerentes profissionais. No caso, foram primeiro engenheiros. Eles contratavam engenheiro para explosivo, engenheiro para pólvora, para dinamite, para isso, para aquilo.
para gerenciar a produção. Depois, para gerenciar as diversas sedes de que a empresa foi se expandindo, foi montando sedes em outras cidades, em outros locais. Então, coordenar tudo isso não era fácil. E foi um trabalho complicadíssimo que esse autor aqui também, se vocês estiverem dispostos para dar uma olhada aqui, eu trouxe aqui para vocês verem. E resultou do processo de formação daquilo que se pode chamar de tecnocracia, que na verdade é para onde vocês estão se dirigindo. Vocês vão ser os tecnocratas do futuro. Vocês vão ser os responsáveis pela condução das empresas públicas, privadas e das grandes instituições. Vocês vão ocupar esses cargos. Esses cargos que esses camaradas aqui ocuparam e pelos quais eles passaram e que tiveram todas as dificuldades. Vocês podem imaginar até montar um esquema de organização que pudesse, com aqueles organogramas todos, que pudesse ser dinamicamente aproveitado de maneira prática para a solução dos problemas das empresas. Então, esta parte é uma parte que eu considero fundamental, porque ela dá início a uma transformação radical nos sistemas de poder. Isso é estudado por outro autor, caso vocês queiram depois tomar nota, vou deixar aqui em cima. Esse é um livrinho cansado, folheado, já velhinho, é o livro do Brady, chamado Business as a System of Power. Quer dizer, os negócios, administração, em outras palavras, como um sistema de poder. Quer dizer, como as empresas passaram. Esse autor aqui até chega a um exagero. Eu discordo, botei uma nota, discordo. Ele diz que a mão visível substitui o mercado. Não substitui o mercado. Nada substitui o mercado. O que a mão visível faz é um melhor ajuste, uma melhor adaptação ao mercado e melhor resposta às inovações do mercado que ninguém conhece. Eu não sei o que está acontecendo aí por fora. Eu sei que há grandes coisas acontecendo no campo da robótica. Eu sei que grandes coisas estão acontecendo no campo da informática. Grandes coisas estão acontecendo no campo da inteligência artificial. Mas eu não sei até onde isso vai, nem que repercussões isso vai gerar. Talvez até afete duramente vocês, a geração que está chegando agora. Porque já os operários de linha de montagem, que Marx considerava que era a fonte da expoliação capitalista, está desaparecendo. Hoje em dia, eu, por exemplo, visitei 2 fábricas que não tinham um operário. Para remédio. Era tudo máquina, tudo robô. Tinha uns engenheiros controlando nos painéis, controlando a coisa, e alguém supervisando as máquinas caso alguma delas encrencasse. Mas operário não tinha um. E agora, com a inteligência artificial, é possível também que a profissão, por exemplo, de tradução é eliminada. E outras mais profissões que existem hoje, empregando muita gente, até mesmo a profissão literária. Há quem imagina que a inteligência artificial possa escrever livro, escrever um romance. Você dá os dados, quero tal, assim, os personagens assim, e deixa que a máquina faz o resto. Abastece e a máquina faz o resto, desenvolve, cria tramas, faz tudo, né? Então, o mundo de daqui a 30, 40 anos, que é o mundo que vocês vão viver a pleno, vai ser um mundo muito diferente deste. E é por isso mesmo que vocês precisam ter flexibilidade intelectual, flexibilidade espiritual. Porque se não tiver flexibilidade adaptativa, vocês não vão poder enfrentar o maremoto tecnológico que está vindo por aí, com grandes transformações de alto a baixo nos sistemas de vida. Não é coisa para 5 anos, não é coisa para 10 anos, mas seguramente será coisa para 20 ou 30. E vocês, com 20 anos mais, vocês vão estar com 40 anos.
Quer dizer, pleno vício, plena vida. E mais também, está se alongando a vida, né? Por exemplo, eu dificilmente teria sobrevivido se tivesse vivido numa outra época. Eu passei, por exemplo, por uma operação de apendicite. Antigamente, há 100 anos atrás, eu não sobreviveria. Era chamado meu avô, me lembro disso, meu avô ainda usava esse nome, nó nas tripas. Fulano morreu de nó nas tripas. Era apendicite, infecção no intestino, nó nas tripas, imagina você. Né? Você morria, não tinha antibiótico, não tinha nada. Não. Morria tranquilamente. E assim sucessivamente. Né? Eu não sei, houve alguns personagens antigos, entre eles Xenofonte, na Grécia, Cassiodoro, que foi o fundador daqueles grandes mosteiros, daquela ponta da bota da Itália, lá no final, né? E principalmente um dos líderes do iluminismo francês, chamado Fontenelle. Todos eles viveram mais de 90 anos, sendo que Fontenelle viveu 100 anos. Como é possível isso numa época em que qualquer infecção de dente matava? Não é possível que esse camarada tenha vivido 100 anos. Né? Não havia antibiótico, não havia nada. É realmente um dos mistérios, mas não era o normal. O normal era a pessoa ir embora rapidinho. 20, 30, 40 anos no máximo e ir embora. Né? Então vocês vão viver um mundo diferente. E é para esse mundo diferente que vocês têm que ter flexibilidade adaptativa. Olha, o dinossauro era um animal maravilhoso, poderoso, incrível, dominou a Terra, não resistiu à adaptação. Um mamífero pequenininho que vivia ali escondido por aí, correndo, fugindo, sobreviveu e deu nisso tudo que deu. Por quê? Porque o dinossauro era um animal com seus diversos tipos de feitiços, mas sempre especializado. Ele só fazia uma coisa, ao passo que o mamífero tinha uma grande adaptabilidade, ele se adaptava rapidamente a qualquer situação. Esse sobreviveu, o outro foi embora. Então vocês vão sobreviver na profissão se vocês tiverem flexibilidade intelectual e adaptativa. Se ficaram decoreba, querendo passar de ano, não sei o que, vão esbarrar com a própria transformação do mundo que vai pegar você de chapa, feito uma onda que estoura no nosso peito. Né? Então essa é a mensagem que eu quero deixar a vocês. A teoria da administração, ela só pôde surgir depois que as grandes organizações exigiram uma nova forma de gerência. A gerência do proprietário. Vocês se lembram que acho que vocês não podem lembrar, não é o caso, o verbo está mal encontrado, mas talvez vocês tenham lido o velho Ford, foi um dos pioneiros da indústria automobilística americana, foi um dos que mais resistiu à profissionalização da sua empresa, tecnocratização da sua empresa. E ele foi até o final querendo dirigir a sua empresa. E no finalzinho ele quis fazer um carro para o filho dele, chamava Edison. E ele projetou o carro, ele fez o carro e botou o carro no mercado. Os engenheiros disseram, isso não vai dar certo. Demitiu 3 ou 4, botou o Edison no mercado. Não vendeu um, porque era um mastodonte enorme, cheio de parangolê, cheio de enfeite, cheio de dourado por aqui e por ali, numa hora em que a tendência dos carros era diminuir de tamanho e economizar. Quer dizer, o Edison saiu completamente fora do circuito. Não vendeu nada, encalhou, foi um prejuízo tremendo. Aí ele desistiu. Aí botou na empresa dele, realmente dividiu em partes e botou por setores, profissionais competentes, um em contabilidade de custo, outro em desenho industrial, outro em pesquisa, outro a divisão em linha e staff, a linha que está na cadeia das ordens e na cadeia da produção, e o staff que está no apoio, tudo aquilo que é necessário fazer
para apoiar a sequência da linha. Então, tudo isso é fruto deste mundo que nós estamos vivendo e que, por isto mesmo, ele vem acelerando numa velocidade preocupante. Preocupante. A minha dificuldade, por exemplo, eu estou fazendo agora, esse ano, vocês sabem, o ano do aniversário de Karl Marx. Karl Marx nasceu em 1818 e 2018 é o bicentenário de Karl Marx. Então tem muita coisa sendo publicada. Tá? Eu estou fazendo um trabalho sobre Marx. E há duas coisas que eu vou bater de frente com os marxistas. Uma é o conceito dele de trabalho produtivo. O trabalho de vocês, o trabalho de administração, o trabalho de gerência, o trabalho de liderança, esse trabalho Marx não considera trabalho produtivo. Ele considera trabalho produtivo o trabalho do operário, o trabalho na máquina. Escreveu em 1840, 1850, 1860. Nem essas empresas haviam. É natural que ele tenha pensado dessa maneira. Embora já alguns pensadores divergissem, né? Essa é uma forma. E a outra é o conceito de mais-valia. Ele acha que toda a lucratividade decorre de quê? Do capitalista contratar a força de trabalho, colocar a força de trabalho para trabalhar, digamos, 8 horas, que é o trabalho é hoje, mas, na verdade, o que ela produz em relação ao que ela recebe, isto é, seu salário, ela poderia trabalhar 2 horas, e não 8. O resto fica com o capitalista, fica com o... Não é bem assim, porque tem o problema da venda. Se o produto não é vendido no mercado, não entra o recurso, e você não tem nem o que distribuir, nem para o operário, nem para patrão, nem para ninguém, porque não há dinheiro. A empresa quebra. A empresa que não gerar lucro quebra, seja ela capitalista, seja ela socialista. Então a fonte de lucro é outra, vem numa dinâmica de mercado que não tem nada a ver com o sistema de exploração que existe na linha de montagem. E a desvalorização da ciência, da tecnologia, que ele chama de capital constante, e passa por cima, desenvolveu-se, descobriu-se aquilo. Mas quem desenvolveu? Quem descobriu? Como? Por quê? Quais as consequências? Não é assim, não se pode... Né? Passou-se do feudalismo para o capitalismo. Não passou-se. Tem todo um sistema de transformações técnicas, econômicas e políticas que geraram essa transformação. Isso tem que ser examinado, não pode ser assim. Pode ter algumas dificuldades, estou preparando um trabalho sobre isso. E agora gostaria que vocês conversassem um pouco comigo, na base da informalidade. Absolutamente informalidade. Considerem que este velho é um colega de vocês. Bom dia, obrigado pela palestra. Meu nome é Antônio, eu sou estudante do 3º período de Economia. E você falou um pouco sobre os tecnocratas e a tecnocracia. Queria saber qual a sua opinião sobre se um governo formado por tecnocratas é mais ou menos eficiente que um formado por políticos que não sejam necessariamente formados nas áreas em que eles desempenham suas funções. Isso. Obrigado, a sua pergunta é muito pertinente, ainda mais para o Brasil atual, né? Nós temos aí 2 dimensões. As dimensões não necessariamente seriam separadas, um tipo humano e outro tipo, um tipo político e outro tipo tecnocrata. Justamente o meu apelo para vocês ao estudar a economia, mas também não fecharem os olhos para outras atividades, filosofia, história da arte, literatura, etc. Justamente o meu apelo é evitar essa cisão que você falou. Que um camarada seja só político e o outro seja só executivo.
tem que haver mistura. Você tem os maiores líderes políticos do mundo que controlaram o Estado, né? Foram homens que não foram samba de uma nota só. Eles eram homens arredondados, digamos assim, na sua forma cultural. Quer dizer, quando Ciro, o Grande, estabelece o Império Persa, ele era um homem que apoiava as artes, ele era um homem que gostava de música, de balé, ele era um homem que tinha um certo refinamento gastronômico. Ele não era um brutal persa, brutal, que saía degolando todo mundo pela esquina, não. Bismarck, que consolidou a Alemanha, fundou a Prússia, era um intelectual de mão cheia, era um homem que lia tudo, conhecia. Churchill, que aguentou a barra na guerra, poxa, um craque, uma cabeça intelectual. Quer dizer, então essa separação que você falou, ela é importante quando ela existe, mas ela não precisa existir. O político pode e deve ser um homem bem informado em economia, em administração, em sociologia, em ciência política. Não, ele não vai ser um especialista nisso, mas ele tem que ter uma informação, tem que ter alguma coisa, até mesmo sobre história da arte. É muito importante para o seu amadurecimento interior, para aumentar a sua flexibilidade de raciocínio e de sentimento. Porque um político não pode ser insensível. Agora, no caso do Brasil atual, que parece que é o seu ponto de referência básico, né? Porque nós temos digamos, usando uma expressão infeliz, que ela não é tecnicamente correta, classe política. Não existe isso. Classe política não existe. Existe o político. O político brasileiro é atualmente pessimamente formado. Ele é um homem que não tem nenhuma formação. Esse grupamento que eu estou vendo aí aparecendo para ser candidato à presidência da República do Brasil, são parece que 16 ou 18, sei lá, até agora, cada um pior do que o outro. Então eu não sei o que é que nos espera, porque aí nós estamos longe, né? Quanto à tecnocracia, também o próprio sistema político brasileiro é um sistema destrutivo. Aqui mesmo um camarada competente vai ter dificuldade para administrar. Porque você não pode administrar uma nação, um país, com esse tipo de deformação na estrutura política do país. Porque essa deformação, ela impõe, quase que impõe a corrupção. Vejam vocês, vou dar uma comparação. O Brasil tem 27 estados, uma coisa assim, né? 27 estados. Os Estados Unidos tem 51. O Brasil tem uma renda, um produto bruto da ordem de uns 2 trilhões. Os Estados Unidos tem, nossa, mais de 25 trilhões. Mais de 10 vezes mais rico que o Brasil. O Brasil tem 27 estados, eu disse, os Estados Unidos tem 51. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, os Estados Unidos tem 300. Pois bem, o Congresso americano tem 300 representantes. O brasileiro tem 520. 520. Cada congressista americano, eu sei porque eu estive lá, tem direito a 2 ou 3 assessores. O resto a própria casa dá. Aqui tem 80, 90, 200, sei lá quanto. Nós temos 81 senadores, cada um com um grupo, uma bateria de acólitos, amiguinhos e amigões, eles nomeiam para os cargos mais importantes. A disputa por cargo no Brasil é botim, não é para exercer uma profissão, é para ganhar dinheiro. Então, com essa deformação, fica difícil você corrigir o país, muito difícil. Esse nosso infeliz presidente, eu não sei como é que vocês pensam, mas ele teve uma oportunidade de ouro. Caiu no colo dele a presidência da República, com todo o Brasil apoiando e querendo, a não ser o pessoal do PT, mas
tirando esse pessoal, todo mundo querendo, torcendo por ele. Eu estive pensando na hora, sabe o que eu faria se tivesse acontecido comigo? Eu, evidentemente, iria me informar, claro, né? Já estaria sendo informado, porque ele está no governo há muito tempo. Mas eu iria aperfeiçoar a minha informação com uma assessoria especializada e convocaria uma reunião de imprensa, uma coletiva, 2 ou 3 dias depois da posse. 2 ou 3 dias depois da posse. Não deixava passar mais do que isso, não. Convocaria uma coletiva da imprensa. Nessa coletiva da imprensa, eu diria mais ou menos o seguinte: meus amigos, herdei a presidência da República e herdei uma coletânea descomunal de problemas. A situação é a seguinte: a Petrobras está falida, uma das maiores empresas do mundo, totalmente quebrada, a Previdência destruída, os fundos de pensão completamente aniquilados, a Eletrobras não existe, o déficit público vai a... Enfim, o retrato do Brasil. Colocaria o retrato do Brasil na mesa. Então diria: senhores, eu espero do Congresso apoio integral para que juntos a gente consiga estabelecer os passos necessários para esta caminhada. Nós temos que levantar este país juntos, porque sozinho ninguém vai fazer. E eu quero o apoio de vocês. Duvido que no dia seguinte alguém quisesse pedir empreguinho para ele para dar vantagem para a amante. Duvido. Porque ele ia colocar: não podemos mais continuar com um sistema ineficiente. A administração tem que ser precisa e o país tem que caminhar com o passo certo. Quem der passo errado, eu vou denunciar a imprensa. Duvido que alguém dissesse não. Ia sair aquele zum, 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 todo mundo calado, e ele poderia governar. Ao invés disso, o que foi que ele fez? Ficou quietinho e começou a botar os amiguinhos para lá e para cá, distribuiu o botinho. Deu no que deu, né? Deu no que deu. Então, por isso que eu digo a você, com o mínimo de competência política, você pode colocar um tecnocrata no poder. Com o mínimo de competência técnica, você pode colocar um político no poder. O que você não pode é colocar um especializado aqui ou outro ali, também não serve. Se você botar um tecnocrata no poder, não vai dar certo. Porque ele também não tem certas noções que são necessárias para certas composições que são importantes no mundo político. Uma sociedade não é um todo homogêneo. Você tem interesses de todos os tipos. E você tem que combinar e conviver com esses interesses. Você não pode deixar que o interesse te engula, mas você não pode também deixar de enfrentar. Então essa é uma situação que, infelizmente, eu não vejo no quadro atual brasileiro ninguém que preencha essa condição que você está colocando. Mas agradeço a sua pergunta, é muito pertinente, principalmente para o Brasil de hoje. Mais algum? Pois não. Boa tarde, meu nome é Hermes, sou do primeiro período de Economia. Gostaria de primeiro agradecer a sua brilhante palestra sobre gestão da agenda da gestão, né? Eu acredito que futuramente, como o senhor falou, nós vamos nos deparar com a evolução tecnológica muito além do que a gente estava acostumado com quando a gente teve contato na nossa base. Acredito que o senhor tenha passado por dificuldades para aprender sobre uma nova tecnologia que foi o emprego do computador em larga escala. Eu simplesmente não tenho e-mail até hoje. Eu gostaria de saber como nós podemos nos adaptar a essa nova tecnologia que poderá vir e como o senhor acha que nós, como possíveis gestores no futuro,
deveremos agir quando nos depararmos com a situação em que nós não temos realmente o poder de manipular essa nova tecnologia. Esse é um problema que está afetando. Você sabe que a grande parte da inteligência mundial, na parte, digamos assim, mais lúcida da inteligência mundial, está toda ela bastante preocupada com os rumos. E alguns até que estão trazendo à luz certas parábolas antigas e visões místicas antigas a respeito do que seria o sentido da humanidade diante do cosmos, diante da vida, etc. E achando que o homem já cumpriu a sua função e que, como espécie, estaria destinada a desaparecer. Eu acho que o homem tem em si capacidade de adaptação e de flexibilidade que poderá enfrentar essas transformações, mas reconheço que elas são as mais sérias para a vida humana. Nós hoje estamos com uma taxa de suicídio que está em elevação, principalmente entre os jovens. Nós estamos com uma taxa de consumo de droga que está praticamente aniquilando vários setores da sociedade. Nós estamos com um destempero de violência que não dá para entender como é possível acontecer isso na cabeça de alguém civilizado. Nós estamos com uma desigualdade na distribuição de renda, que é um fenômeno que não é possível. Você não pode conviver com uma sociedade que tem alguém com 90 bilhões de dólares e o outro dormindo na rua ou virando uma lata de lixo para poder comer. Isso é impossível. O cara com 90 bilhões de dólares, o que ele vai fazer com isso, meu Deus do céu? Você pega a Fortune, você vê a lista dos bilionários da Fortune, está toda ali. Quer dizer, há deformações no sistema que são cruciais no comportamento, da forma de ver o mundo, de ver a vida, nas relações entre as pessoas e também na distribuição de renda, na apropriação da riqueza. Porque realmente ou você corrige essas coisas, ou aí então o Apocalipse tem razão. O mundo tem data marcada. Vai terminar, não se sabe quando, mas não demora muito. Tá? Os mais otimistas dão 100, 150 anos para o homem. A partir daí, alguma coisa acontecerá. Não se sabe o quê, mas alguma coisa acontecerá. Ou um conflito estúpido, como esse que já foi anunciado aí 2 ou 3 vezes, mas não saiu do lugar, felizmente, né? Mas, de repente, sai um conflito nuclear e acaba tudo. Aí não sobrevive ninguém. Até nós, que não temos nada a ver com isso, estamos aqui na América do Sul e os caras estão se degradando lá embaixo. Mas nós vamos sofrer. Todas as correntes comerciais vão ser afetadas, todas as correntes econômicas vão ser paralisadas. Você não tem mais o que vestir, o que comer, a não ser a produção local, que também não vai ter matéria-prima, nem máquina para repor. Está tudo destruído, além da contaminação do ar. Quer dizer, é um negócio que é suicídio coletivo. Não tenha dúvida nenhuma que é suicídio coletivo. Então, essas coisas estão preocupando as pessoas e estão buscando soluções. Parece que já começa a haver uma certa tendência para ir ligando com a pergunta que... Como é o seu nome, hein, que você fez? Hein? Qual é o seu nome? Antônio. A pergunta que o Antônio fez sobre a competência gerencial do extrato político brasileiro, né? E do extrato político universal. Você hoje olha para o mundo, você vê uma crise de liderança no mundo. Você tem aparentemente um líder razoável, que é esse francês. Aparentemente. Não se sabe até que ponto. Esse é jovem, tem 40 e poucos anos, Macron. E esse parece, pelo menos
dá indicações. O resto é um desastrezinho coletivo, compreende? Um desastrezinho coletivo. Vai de um nietzscheano deformante como é o Putin, que é uma vontade de poder obsessiva, e pegou uma Rússia que tem cacuete de czar, né? O russo se gama por um czar. Ele tem que viver com um czar, não pode passar sem o czar. Então, o cara já está há 4 mandatos lá e vai ficar mais uns 200, né? Depois passar para o filho dele, como os czares passavam. Cada povo tem a sua cultura, né? O russo tem essa cultura czarista. O que você vai fazer, né? E assim sucessivamente. Agora, a minha preocupação pessoal é grande. Eu tenho uma filha da idade de vocês também, um pouquinho mais, mas eu vou embora daqui a pouco, ela vai ficar aí, e eu confesso a você que eu vou com muita preocupação. Vou embora com muita preocupação, porque eu vejo o mundo assim como um castelo de areia que começa a ser lambido pela água e começa a querer desmorona daqui, desmorona dali. Ele vai se segurando, mas vai caindo, daqui a pouco não tem mais nada, né? Eu tô vendo a coisa mais ou menos assim. Se não houver uma reação que está vindo, né? O conceito de alienação, que foi um conceito, inclusive, até proposto na obra de Marx, embora não seja original dele, é um conceito antigo, mas, de qualquer maneira, ele aproveitou bem o conceito de alienação. Parece um fenômeno que está ligado ao tipo de formação. Por isso é que eu entrei aqui na minha aula, conversa com vocês, fazendo um apelo para a generalização e não a especialização. Porque é a especialização que está liquidando o homem. Você não está conseguindo enxergar um passo adiante da sua profissão, da sua competência, e perde a visão de nexo. Você, sem visão de nexo, você perde a relação das coisas e fica sem saber o que fazer diante das inovações que estão vindo aí em cascata. E a educação cada vez mais especializada é um dos problemas que nós temos. A bancada feminina não se manifestou. Nenhum comentário, né? Pergunta, um comentário, uma coisa qualquer, eu apreciaria bastante. Eu gosto muito de conversar com a juventude. Mas tudo bem. Eu vou só, então, pegar um último comentário aí. Eu acho que o senhor... então não vou roubar, então vai lá. Então vou... Eu me chamo Bernardo e eu sou do primeiro período de economia. Eu queria saber... Primeiro período. Está entrando agora. Isso. Eu queria saber, no seu ponto de vista, a importância da filosofia na construção de um profissional, qualquer área que seja de atuação. Olha, a filosofia, ela é inerente ao homem, né? Quer dizer, o primeiro homem que lá embaixo, cerca de 200.000 anos atrás, enterrou um enterro, porque antes era da chácara, o cara morria e ficava por ali mesmo. Mas entre os Neandertal começou a surgir essa figura do enterro para proteger. Mais do que isso, os arqueólogos descobriram nas tumbas, utensílios, armas, pequenos anéis que eles usavam, enfeites, coisas assim, botando ali. O que isso significa? Significa a esperança numa outra vida. Significa a insatisfação com a vida finita que nós temos. Tudo isto é filosofia. Desemboca na religião, desemboca em outras coisas. Mas tudo isso é um processo de filosofia. Sentido da vida, sentido do mundo, sentido do tempo, o tempo que vai passando. É uma frase da Cecília Meirelles, e ela já um pouco mais velha,
se olhou, ela era uma beleza, uma moça linda. Ela se olhou no espelho e tomou um susto. E aí ela daí diz esse verso maravilhoso: em que espelho eu perdi a minha pátria? Em que espelho eu perdi a minha pátria? Porque o que ela estava vendo agora era uma mulher enrugada, né, com rugas no olho, com um pouquinho de papada. E aquela jovem, para onde foi? Né? Quer dizer, tudo isso é filosofia. Agora, vou dar uma resposta mais concreta para você. A filosofia também padece dessa deformação especializante. Hoje, se você pega, por exemplo, os compêndios de filosofia moderna, você vai tomar um susto. Porque, primeiro, a linguagem você não entende, é filosofês. Uma linguagem que o ser que vem do nada, que o nada que vem do ser, porque o ser multiplicando, você não entendeu nada. Não sabe o que ele quer dizer. Em segundo lugar, a temática é complicadíssima. Matemática de Boltzmann, não tem nada a ver com o ser humano. Esses caras estão malucos, entende? Então, a filosofia, você fazendo separação do joio e do trigo, e pegando os grandes filósofos e pensadores universais que vêm desde o tempo da Maria Cachoxa até aqui, para responder a essas questões fundamentais a respeito da nossa posição no mundo, da nossa situação na vida. Por que das injustiças sociais? Como se explica isso? Qual é a origem de tudo isso? Quer dizer, são perguntas-chave para nos posicionar diante de nós mesmos, para não deixar a gente ficar desvairado. Como outro dia, por exemplo, eu fui dá até vontade de rir. Eu fui convidado para um jantar com 8 pessoas na mesa, eu e mais 7. Os 7 passaram o jantar inteiro maluco. Tá tudo doido aqui. Levantei, comi a sobremesa rápida, levantei e fui embora. Não troquei uma palavra com ninguém. Quer dizer, há qualquer coisa de insano pairando no ar. Há um vento de insanidade pairando no ar. Quer dizer, a modernidade está carregando com ela, para longe de si mesma, qualquer preocupação filosófica autêntica. E sem uma preocupação filosófica autêntica, você não chega a ser um ser humano completo. Tá bem? Obrigado. Boa tarde, eu sou Ângelo, eu sou do terceiro período. Terceiro período? Isso. Sim, tá bom. Então você Sim. já está com um batismozinho de fogo. O senhor falou que conforme a gente envelhece, a gente vai entendendo o sentido da vida. E também a gente passou meio que o tempo todo falando sobre trabalho em si. Até que ponto o trabalho tem se tornado tipo o sentido da vida? Olha, a resposta que eu posso dar a você foi, de certa forma, a gente nunca deve dar exemplo pessoal, porque ninguém é exemplo para ninguém, compreende? Mas pode dizer como eu resolvi a minha situação, né? Quer dizer, eu resolvi o meu problema como? Eu comecei como professor aqui na Fundação Getúlio Vargas. Foi o meu primeiro emprego, fui fundador da escola e aqui fiquei durante meus primeiros 15 anos. Mas, eventualmente, eu recebi uma boa oferta de uma grande organização estrangeira e fui para fora. Fiquei 20 anos fora, né? O trabalho era lamentável. Era rotineiro, pequenino, não tinha sentido. Eu me senti completamente esvaziado. Então, qual foi a minha solução? Minha solução foi abrir o próprio caminho para mim. Daí eu construí uma cultura que eu considero uma cultura bastante razoável. Comecei a estudar filosofia da arte, filosofia da história, também filosofia disso, filosofia daquilo.
procurei ouvir os principais músicos, entender as diferenças, as escolas, como se passa do clássico para o barroco, qual foi aquele salto daquela música picadinha de Mozart para aquela explosão de Beethoven, o que foi que aconteceu no mundo para que houvesse isso, né? Como surgiram os impressionistas. Então eu fui abrindo o meu caminho paralelo. Ganhava minha vida lá fora, sem o que eu não podia viver, mas procurava consubstanciar a minha vida aqui dentro, sem o que eu também não podia viver. Então eu procurei esse equilíbrio. Conheço outras pessoas que também têm buscado esse equilíbrio. Agora, há aqueles que são privilegiados e que conseguem unir duas coisas que são, a meu ver, fundamentais. Quem consegue tirou o bilhete de loteria. Unir trabalho e satisfação. Você trabalha e trabalha satisfeito, trabalha contente com o que está fazendo, né? Talvez seja o caso de alguns artistas, talvez seja o caso de jogador de futebol, talvez seja o caso de uma série de profissões que andam aí, o camarada faz, gosta do que faz e ganha muito dinheiro. Fica tranquilo, né? Eu carreguei comigo esse problema, não ganhei dinheiro. Eu estou vivendo numa aposentadoria do INSS, que daqui a pouco eu não sei se eu vou passar fome ou não. Quer dizer, paguei o preço também por isso, né? Agora, quem gosta de fazer carreira e sair em cima, né? Pode, com a administração, pode se posicionar muito bem na sociedade, né? Agora, eu espero que você, eu já vi que você tem algumas inquietações, complemente isso, como eu fiz, né? Eu hoje tenho uma obra sobre Franz Kafka pronta para ser publicada, né? Tem 350 páginas. Né? Tenho trabalho sobre Dostoiévski, tenho trabalho sobre Nietzsche, tenho uma série de coisas. Não publiquei nada ainda não, está tudo guardado. Entre outras coisas que eu tenho até um pouco de preocupação para saber se, afinal de contas, eu estou ou não estou certo. Eu nunca tenho certeza se estou certo, mas a gente pode tentar, né? Então, o meu trabalho sobre Kafka eu gosto muito. Eu acho que é um trabalho... Você conhece Franz Kafka, né? É um trabalho que eu estou fazendo. Já está pronto, está feito já. Faltando só procurar editor. Mas para mostrar a você que eu sou um homem da administração, da economia, pertenço ao Conselho Nacional de Comércio, né? Mas não deixo de lado nunca o meu Nietzsche, o meu Schopenhauer, né? O meu Beethoven. Não deixo, de jeito nenhum. Oi, meu nome é Mariana, eu estou no primeiro período da graduação em Economia. E falando de trabalho também, mas agora um pouco mais focado em carreira, eu queria saber o que você faria se você estivesse sentado aqui no nosso lugar hoje. Como você investiria na sua carreira? De que maneiras concretas você faria isso? Sugestões você tem a dar para... Hoje você tem o que não tinha muito no meu tempo, mas hoje você tem oportunidades de concurso, de entrar com seu currículo e ser, porque a meritocracia hoje, em algum nível da sociedade, está valendo, está alto. Então você pode encontrar soluções para seus problemas materiais. Eu tenho a impressão que vocês estão na carreira certa. É por aí mesmo. É só procurar os diversos caminhos. Eu, se tivesse a idade de vocês, iria procurar, evidentemente, completar o curso e tirar. Hoje em dia, é preciso até, se não me engano, tirar um pós-graduação, né? Para alguma coisa, para outras não. Para outras você pode entrar diretamente no trabalho. Eu procurava uma empresa respeitável e tentar um trabalho de acordo com... Tem várias opções que você vai ver, né? Os concursos são para isso, para aquilo outro. Você vai escolher um que esteja mais de acordo com a sua índole
com a sua vocação, com a sua preferência. E ali você se encaixa. Agora, vai complementando sempre, nunca deixe de ler, nunca deixe de refletir, nunca deixe de ler um bom poema, escutar uma boa sinfonia, ver um bom balé, nunca deixe a parte artística e filosófica de lado, porque essa vai alimentar um outro segmento da sua vida que você, por enquanto, que é muito jovem, talvez não tenha grande necessidade dele agora, mas provavelmente terá no futuro. Né? Agora, ganhar a vida é outra coisa. Ganhar a vida a gente tem que ser pragmático. Eu, por exemplo, não posso dar exemplo nenhum a vocês. Eu não fui, confesso, não fui pragmático. Eu tive a oportunidade de, não digo de ficar milionário, isso nunca tive, mas tive a oportunidade de ficar bem, de sair bem, de economizar o meu dinheiro e tal. Não. Preferi viajar, comprar minhas obras de arte, comprar minha coleção de tapete persa, fazer acontecer. Gastei quase tudo. Hoje estou velho e estou meio atrapalhado. Entende? Então isso não desejo nenhum de vocês, não. Não desejo meu exemplo para ninguém. Agora, o outro lado, sim. O lado em que você não descuida do seu equilíbrio interior. Né? Nisso eu posso me vangloriar. Jamais precisei de alcoolismo, jamais precisei de droga, jamais precisei de coisa nenhuma para me equilibrar, porque eu tenho meu equilíbrio interior. Eu não preciso de muleta nenhuma. Né? E isso é muito importante. Porque aquele que hoje em dia usa uma muleta, amanhã vai usar 2. Depois de amanhã vai usar 3. E acaba não saindo da cadeira, vai ficar parado lá. É muito perigoso. A juventude enfrenta uma encruzilhada. Tem muitas linhas. É uma teia de aranha que está metida aí na frente e que a gente fica meio opaco, não vê direito, né? E vai muito por impulso e aí é perigoso. Mas não acredito que aconteça isso com você, não. Estou vendo a sua fisionomia muito tranquila e muito decidida. Desfrute bem de seu curso. Você está começando agora, né? Tá bom. Ok? Bom. Onde está meu livro, hein? Sumiu. Espero que ele não tenha tomado Doril. Ah, tá aí. Bom, uma mão invisível não pegou, mas ainda bem. Bom, pessoal, então queria agradecer. Né, só falar um pouco pragmático para a pergunta, tá? Eu acompanho um pouco aqui na parte da IPGE, da validação das emendas de MBA. Né, então, assim, em termos de gestão, o que a gente tem visto hoje, né, o que tem visto hoje, eu acompanho bastante, né, o número de matrículas, é que os cursos de gestão tradicional, tá, marketing, gerência de projetos, está meio caindo demanda e está aumentando muito a demanda por a questão de tratamento da informação, né, quer dizer, Big Data, Data Science, isso aqui a gente vê muito isso, né? Então, assim, uma coisa que eu faria hoje, né, também, quer dizer, né, como se eu estivesse começando hoje minha economia, eu daria bastante ênfase na graduação ainda a, por exemplo, cursos de matemática aplicada para tratamento matemático da informação, tá? Quer dizer, eu acho que é uma coisa bem interessante que vai ser muito útil, né, para vocês, mas aí cada um, né, com a sua opção e nunca esquecendo também, né, essa necessidade da formação geral, que é importante até para identificar, né, como se adaptar. Eu acho que essa que é a mensagem que fica, né, que essa necessidade de, né, uma cultura geral para saber antecipar, né, e ter essa flexibilidade de se adaptar, né, aos novos tempos, né? Então, obrigado, gente, aí, mais uma vez agradecer aqui ao professor, né, Nelson Melo Souza, por ter vindo aqui. Foi um prazer recebê-lo de volta aqui na Fundação. Espero vê-lo mais vezes aqui. Muito obrigado, professor.